Olá, mas que bom ter a sua companhia aqui para mais um programa do bem. Você já se deu conta de que já se passaram 3 meses da tragédia que ocorreu na região serrana? Hoje nós vamos falar sobre o que já foi feito, como está o andamento dos projetos e das diversas ações de reconstrução. Porque nos outros meios de comunicação nós só ficamos sabendo da parte ruim, né? E aqui, no seu programa do bem, você tem acesso às notícias construtivas. Então fica aí, ligadinho com a gente, que a gente já volta. Hoje eu estou recebendo o deputado estadual, licenciado, atual secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Cristino Áureo, para tratar sobre esse assunto que todos nós temos curiosidade e queremos acompanhar, né, Cristino? Que beleza estar aqui com você. E a gente acabou aqui na abertura de falar que a mídia só divulga, de uma maneira geral, a parte ruim, o que não está sendo feito. E eu tenho notícias e vários elogios à sua secretaria, a atuação que você tem tido na região serrana. Então eu estou aqui justamente para isso, para fazer esse papel da mídia do bem, de divulgar quem está fazendo, até para quem está em casa ver, olha, tem ações efetivas e que não tem aonde, né? A gente não lê, ninguém sabe. Claro. Todas as vezes que acontece uma tragédia, normalmente o foco da mídia, dos veículos de comunicação, se dá muito em cima do negativo, ou seja, da dor, do problema causado na vida das pessoas, não só pelas perdas humanas, mas também na desarrumação da economia, de tudo que está ali naquelas cidades ou região. E, para isso, cumpre-se um papel, ao mesmo tempo, de informar, mas, por outro lado, sempre descamba um pouco para o lado assim, de um certo sensacionalismo, de uma certa exploração do interesse coletivo sobre aquele fato. Isso não é um fenômeno novo, isso já acontece há muito tempo. Mas é muito importante que a gente saiba também que a imprensa tem um papel de bem informar sobre aquilo que realmente está acontecendo. Então, quando nós já falamos aqui em outra oportunidade sobre esse episódio, né, na verdade não foi um episódio comum, foi uma catástrofe de grandes proporções. Ela está inserida entre as 10 maiores catástrofes do mundo. Já tem algum estudo, já tem algum laudo? Tem. Nós tivemos primeiro um trabalho muito bem feito pelas universidades que buscaram entender esse fenômeno. E registros, né, feitos da parte de geologia, da parte de climatologia, levaram ao entendimento de que esse fenômeno ele ocorre a uma periodicidade de 500 anos. Ou seja, não é algo comum. O que aconteceu ali é que a camada de solo sobre as rochas não é uma camada muito grossa, muito espessa, muito extensa, e como já vinha chovendo na região há algumas semanas, eu diria que em alguns municípios há mais de um mês, ininterruptamente, quando caíram as chuvas do dia 12 de janeiro, ou seja, na virada do dia 11 para o dia 12, quando caíram chuvas mais pesadas, em alguns lugares chegou a chover numa noite, o que normalmente choveria em 60 dias. 2 meses. 2 meses. Esse solo já encharcado, ele já saturado, ele deslizou sobre a rocha e levou tudo que tinha no caminho, né? E quando você tira essa camada de solo da rocha, toda a rocha, ela também tem muitas nascentes de água, que a água brota de dentro da terra, né, através das rochas. Quando você tem essa camada de solo, essas nascentes, elas ficam gotejando na terra e saindo, formando pequenos riachos. Só que quando desce o solo, a nascente fica descoberta na pedra e passa a jorrar, ao invés de ficar minando. Entendi. O que parece, de repente, que se formou um rio, mas na verdade, na origem, é uma nascente que estourou por não ter mais a pressão da terra ali, junta com a água que está chovendo e forma aquele volume absurdo de água que nós vimos na televisão e que levou muitas das cidades ali ao estado de calamidade, com aproximadamente, mais de 1.000 mortos, 500 e tal pessoas desaparecidas, enfim, um fenômeno que nós vamos guardar na memória como um fenômeno que arrasou a região, mas que também deixa uma marca importante e lições que nós precisamos aprender para o futuro
e também fazer com que a gente tome um conjunto de providências para que, se nós não podemos evitar o fenômeno natural, certamente nós podemos minimizar seus efeitos ou prevenir a maior parte deles. Você falou sobre aprender, eu quero saber tudo que você, como secretário de Agricultura, pôde aprender, ainda mais, né, na sua carreira com esse episódio, mas queria privilegiar esse programa, Cristino, efetivamente dizendo tudo que você já fez de bom, porque de vez em quando eu ouço assim em alguns programas de TV, de rádio, até eles colocam as pessoas para reclamar, porque aqui está sem uma ponte, aqui está sem isso, aqui está sem aquilo, e eu sei que você está ali incansavelmente desde o dia do fato ocorrido, da tragédia, você tem sido incansável estando lá. Então, eu acho que também é importante para quem está em casa saber que o governo trabalha, que as coisas funcionam, e eu acho que tem poucos canais de divulgação disso, como eu já falei, né? É verdade. Primeira coisa é o aprendizado a lidar com a crise. Eu acho que todo administrador público, ele sai mais enriquecido, sob o ponto de vista pessoal, quando ele vai ao encontro do problema, se dedica à solução. Então, acho que isso vai dando também a cada um de nós uma capacidade, eu diria que até emocional, de lidar com crises. Então, eu fui para lá desde a manhã do dia 12, permaneci por muitos dias lá, mesmo depois que retornei para buscar mudas de roupa, objetos pessoais, novamente fui ao encontro das diversas frentes de trabalho e continuo até hoje, visitando a região semanalmente, com uma equipe grande, mais de 100 profissionais técnicos atuando e uma equipe de operadores de máquinas e outros auxiliares que passa hoje de 250 pessoas. Então, não é uma operação simples, é uma operação muito complexa. O vice-governador Pezão, Luiz Fernando Pezão, que também montou uma base operacional em Nova Friburgo, eu fiquei mais em Teresópolis, porque ficava mais central para operar as questões ligadas à agricultura. Entendi. E o Pezão ficou em Nova Friburgo, porque de lá operava o principal centro ali, nervoso, do problema, porque Nova Friburgo, a região central da cidade, ela foi desmontada. Enquanto nos demais municípios, de um modo geral, o problema atingiu a região rural, né, o ambiente rural. No caso de Nova Friburgo, foi muito em cima do centro da cidade. Em Teresópolis, um pouco mais na periferia da região urbana mesmo da cidade. Então, cada município teve suas características, e aí, falando das providências, que é o objetivo aqui da entrevista, nós conseguimos fazer com que a nossa operação ela fosse muito organizada, apesar do ambiente caótico que nós encontramos desde o primeiro dia. Então, a Secretaria de Estado da Agricultura, por uma decisão do governador Sérgio Cabral e por um pleito que nós fazíamos há muitos anos, e ele atendeu, hoje a Secretaria de Agricultura do Estado é uma das mais bem equipadas do Brasil. Então, por quê? Nós conseguimos, né, dotar a Emater, que é a empresa de extensão rural e assistência técnica, mas que também tem esse papel de engenharia rural, de um número de equipamentos que é inédito na sua história. A Secretaria tem 80 anos de existência, ela nunca teve um conjunto de máquinas de manutenção de estradas e de apoio ao produtor como esse que tem hoje. Nós conseguimos empréstimos, conseguimos fazer com que a Secretaria tivesse recursos. São quantas máquinas? Olha, mais de 120 máquinas próprias, né, que nós temos, e caminhões e outros equipamentos, e nós levamos 60%, 70% desse contingente todo de outras regiões do estado para atuar ali na região serrana. É mais do que muita empresa de engenharia, né? Ah, claramente. Tem muitas empresas que não têm a estrutura que a Secretaria hoje tem. E ao fazermos isso, nós levamos para lá boa parte dos equipamentos disponíveis, mas também na região já existiam equipamentos nossos fazendo estrada quando caiu a chuva. Então, vocês já estavam cuidando nós da já área estávamos rural. fazendo manutenção de estradas, porque novembro, dezembro, já estava chovendo. A chuva é pesada lá na região. Então, a gente já estava fazendo. Para você ter uma ideia, algumas das nossas máquinas, elas, para saírem de onde estavam, vieram tirando barreiras no caminho. Então, Entendi. assim, se tem uma equipe que iniciou o trabalho na primeira hora, fomos nós, porque nós já estávamos lá. E houve pontos que a nossa máquina estava tão ilhada
que tivemos que recorrer ao helicóptero da Defesa Civil para levar o nosso operador até a máquina, porque é uma máquina que ficou lá, digamos, à noite, o operador veio para o alojamento e a máquina civil soterrada ou então ilhada num local. Eu, particularmente, ao visitar a região, todos os locais onde nós fomos, nós corremos risco de vida, porque nós passávamos em um quarto da estrada, nós passávamos sobre um tronco de árvore, 2 troncos colocados num lugar para que a gente pudesse acessar essa região. E, infelizmente, Cláudia, naqueles dias ali, o nosso maquinário que nós adquirimos para prestar serviço aos agricultores, eu jamais imaginei ver a cena de uma máquina nossa recolhendo o corpo de um agricultor ou de um trabalhador rural. Então, realmente. Para a gente foram cenas muito duras, porque são pessoas que a gente conhece, com as quais a gente trabalha há muitos anos. Tem apreço, gratidão, né? Claro. Porque o homem urbano existe graças ao homem rural, né? Claro. Eu acho que é importante que isso seja dito aqui, né, Cristiano? Sem dúvida. A produção de alimentos, ela custa muito caro do ponto de vista da saúde, né? Do sacrifício que o produtor rural faz para colocar o nosso alimento no dia a dia, e nem sempre esse agricultor é valorizado. Então, assim, nós fomos em cima desse problema porque entendemos que essa população precisa de assistência. E ali nós colocamos, como já disse, esse maquinário à disposição e vimos que não seria suficiente. Então o governador nos autorizou e nós contratamos hoje, em sistema de locação, mais de 200 equipamentos. Então a região hoje, ela está atendida de maneira muito eficiente, porque além de maquinário próprio, nós temos esse maquinário locado, que está fazendo um trabalho primoroso nas estradas. Isso eu quero registrar aqui, porque é um reconhecimento que eu recebo dos próprios agricultores. Ainda agora, uma CPI da Assembleia, que busca identificar as causas, está fazendo um trabalho, um levantamento muito interessante, teve lá na região. Eu estive fazendo uma palestra na CPI, e o que os próprios deputados, né, que são meus colegas de Assembleia, puderam constatar é que o trabalho de estradas, né, a recomposição da malha de estradas vicinais vem sendo feita com grande eficiência. É verdade também que, num conjunto de mais de 2.000 pontos de barreiras e escorregamentos, nós não vamos chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Há que se ter paciência, porque tem uma programação. Mas eu quero até aproveitar a audiência aqui do teu programa para dizer que nós vamos chegar a cada ponto desse. É só ter um pouco de paciência, porque os equipamentos são suficientes, o dinheiro do Estado está disponível para fazer isso, e nós estamos com um trabalho técnico, através de um programa nosso chamado Rio Rural, que é um programa que nós já falamos dele aqui no programa, aqui no Responsabilidade. Mas quem não assistiu aquele programa, conta rapidamente o que é. É um programa com o Banco Mundial, que ele atua nas chamadas microbacias. O que é uma microbacia? É o trajeto de um rio, de um pequeno riacho, de um córrego. A gente não separa o município de Nova Friburgo de Sumidouro, porque Papai do Céu, quando fez aquele espaço, ele não sabia que ali ia ser Sumidouro ou Teresópolis, ninguém sabia a divisão político-administrativa. O que o Papai do Céu criou foi o rio. O rio, ele não quer saber a divisa do município. O problema, se um rio está poluído, se não tem mata, se não tem uma nascente protegida, vai afetar o rio independentemente do município. Então nós planejamos a região não pelos municípios, mas pelas 68 microbacias que existem ali. E nessas microbacias, o Banco Mundial está nos ajudando de maneira muito importante, antecipou 20 milhões de dólares, nós que já tínhamos um trabalho com eles de recomposição da mata ciliar, de tratamento de dejetos, esgotos sanitários, de compra de equipamentos para fazer manutenção de estradas. Através desse programa emergencial que o Banco Mundial nos colocou, nós estamos reforçando todo esse trabalho e agindo, além das estradas, além dessa infraestrutura, nós estamos entrando em cada propriedade dessas que foram mais afetadas. O número de propriedades afetadas passa de 3.000, mas as que foram drasticamente afetadas é 20% desse total, dá mais ou menos umas 500, 600 propriedades. Nesses casos, esse recurso do Banco Mundial vai nos permitir entrar ali, retirar
uma parte do material pesado que a enxurrada levou para lá, tem pedra de mais de 1,5 toneladas que foi parar dentro do terreno.